do caos tornou-se ordem. Éramos órfãos, hoje seus filhos. O Rei da Glória, acima de outros reis. Todos os povos são atraídos, iluminados por sua glória. O Rei da Glória, acima de outros reis. Maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez. Cordeiro sobre a cruz, sua vida ele entregou. E hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto, és tudo para mim. Vamos cantar. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Senhor. Glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez. Cordeiro sobre a cruz, sua vida ele entregou. E hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto, és tudo para mim. Aleluia. Ele é tudo para nós, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, nosso Salvador. Vamos cantar ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Todo louvor, toda honra, toda glória, poder, majestade ao nosso Rei. Aleluia, Ele veio, Ele morreu, ressuscitou. Nós só podemos louvá-lo, entregar nossas vidas a Ele. Cante. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvamos a Ti, Pai. Louvamos ao Senhor, porque um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor veio com Tua grande luz, com Teu grande poder, e abriu nossos olhos e nos fez reviver, Pai. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque pelo sacrifício de Jesus, pelo Seu sacrifício na cruz, Pai, o Cordeiro Santo de Deus, nós podemos hoje ter vida. Nós somos salvos e podemos nos relacionar com o Senhor, Pai, Deus tão amoroso, um Deus tão maravilhoso. Nós exaltamos ao Senhor, Pai. Nós exultamos ao Senhor, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Olá, meu querido, minha querida. É com muito prazer, muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez para ajudar você, auxiliar você nessa condução da reflexão, do estudo desta quarta-feira. Seja em família, seja individual, seja você em casa, onde quer, ou em algum outro lugar. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar com você desse momento. E hoje nós estamos aqui para começar a responder a seguinte pergunta: como vencer o medo? Se você tem acompanhado os estudos aqui, você já percebeu que o medo é um problema. E a gente tem falado muito sobre o temor dos homens, sobre o medo das pessoas, o medo do que as pessoas podem fazer com a gente, o medo das opiniões das pessoas e de como isso desagrada a Deus. E, portanto, o medo das pessoas, esse temor dos homens, é pecado, é chamado pela Bíblia de pecado diante de Deus. Portanto, você também viu que é necessário que a gente se livre totalmente desse medo, para que a gente possa agradar mais e mais ao nosso Deus. Portanto, vamos fazer uma oração e vamos buscar responder a essa pergunta: como vencer o medo? Senhor, nós te louvamos por mais uma quarta-feira, por mais uma semana em que o Senhor tem nos sustentado, Pai. E te louvamos por esse refrigério durante a nossa semana, que o nosso coração se encha de verdades poderosas sobre o Senhor e que assim a gente possa te agradar, Pai. Esse é o nosso desejo. Infunde em nosso coração o temor do Senhor. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a resposta para essa pergunta,
como vencer o medo, com certeza vai te surpreender. Para você vencer o medo, você precisa ter medo. Sim, para vencer o medo, é necessário ter medo. Só que são dois medos diferentes. Para vencer o medo, a gente precisa substituir esse medo que nós temos dos homens, esse medo que nós temos das pessoas, para uma outra coisa, ou melhor, uma outra pessoa. Nós precisamos transferir esse medo para o nosso Deus. Nós precisamos, ao invés de ter medo das pessoas, medo dos homens, nós devemos ter o chamado santo temor, o medo santo, ou seja, o temor de Deus. E a Bíblia está repleta de imagens sobre o temor de Deus. E aí você pode pensar assim, mas por que eu deveria temer a Deus? Deus não me ama? Deus não me resgatou em Cristo Jesus? Não é esse Deus que a Bíblia diz que é amor? Na mesma Bíblia também não se diz que o amor lança fora todo medo? Então como é que a gente pode dizer que para deixar de ter medo, nós devemos temer alguém ou ter medo de alguém? Como é que a gente pode dizer que a gente precisa temer a Deus para nos livrarmos do medo e assim agradarmos a Deus? O temor de Deus não é algo ultrapassado, sei lá, do Antigo Testamento? E não. Eu vou te ajudar a entender isso com uma pequena ilustração. Imagine o seguinte. O sol é maravilhoso para nós. A gente não tem dúvida disso. Embora a gente aqui no Rio de Janeiro passe um pouco de calor às vezes, ninguém tem dúvida de que o sol é bom para nós. O sol nos dá vitamina D, o sol nos dá luz, calor, o sol também alimenta, de certas formas, as plantas que vão nos alimentar. O sol é essencial para a vida. Só que o sol tem na sua superfície mais ou menos uns 6.000 graus de temperatura. E ele tem de diâmetro mais ou menos 1 milhão de quilômetros. Agora imagine o seguinte, o sol é ótimo, o sol nos serve muito bem. Imagine que o sol um dia resolva te dar um presente. Sim, o sol desse tamanho todo, que você não consegue sequer olhar para ele sem fechar um pouco seus olhos. Esse sol resolve se aproximar de você para te dar um presente, com toda a boa vontade do mundo. Olha, você pode confiar muito nessa boa vontade do sol. Mas à medida que o sol fosse se aproximando de você para te entregar esse algo de bom, você com certeza iria tremer de medo. Porque você ia começar a ver aquela luz ofuscando tudo ao redor. Você ia começar a ver, a perceber aquele calor chegando mais perto de você. E a única coisa que você iria pensar é, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser consumido por toda essa grandeza. E isso é parecido com o temor que nós devemos ter de Deus. Deus é muito maior do que o sol. Deus tem muito mais poder do que o sol. Deus, diz a Bíblia, habita em luz inacessível. E esse Deus é que resolve se aproximar de nós para nos dar o presente da salvação e para nos encher de tantas outras bênçãos, a sua própria presença, que é uma bênção. Mas o que nós vemos na Bíblia é exatamente que todos os homens que tiveram algum vislumbre da glória de Deus, eles simplesmente caíram em si e disseram, eu vou morrer. Se você ler, por exemplo, Isaías 6, é o episódio em que Isaías tem uma visão do trono de Deus. E ele diz assim, Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é apenas um exemplo de uma pessoa na Bíblia que teve esse vislumbre da glória de Deus. E a primeira reação de um ser humano ao se deparar com a glória de um Deus santo
estou perdido. Estou perdido. Não tenho como estar aqui vivendo na presença de um Deus tão santo. Então, meu amigo, meu irmão, a primeira verdade que nós vemos na Bíblia é que o temor de Deus, ele é completamente plausível. O temor de Deus faz todo sentido. E em segundo lugar, a Bíblia também nos manda temer a Deus. Não apenas a Bíblia nos mostra que temer a Deus é razoável, mas a Bíblia nos manda temer a Deus. E para começarmos a olhar um pouco sobre isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto de Mateus 10, 28. O texto de Mateus 10, 28, o próprio Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou por nós, diz o seguinte, uma frase assustadora: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que Jesus estava dizendo? Não temam os homens. É uma ordem, não temam. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam, outra ordem, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem? Deus. O apóstolo Pedro também disse algo semelhante na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele disse assim: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Isso não é coisa só do Antigo Testamento, isso não é coisa de um Deus retrógrado, de um Deus antigo, de um Deus tribal. Isso é algo também do Deus do Novo Testamento, porque ele é imutável. E no Antigo Testamento mesmo ele disse para o seu povo Israel, e agora também ele diz para nós, seu povo, a igreja: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Isso está lá em Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus? Andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Ou seja, Moisés se vira falando numa fala inspirada por Deus, dizendo ao povo: Israel, o Senhor requer de vocês o seguinte, que vocês temam o Senhor, que vocês temam e por isso obedeçam ao Senhor. Então, meus irmãos, não há dúvidas de que, apesar de a Bíblia dizer que Deus é amor e de que o amor lança fora todo o medo, esse medo não inclui o temor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você olhar comigo para o texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, texto conhecidíssimo, você vai ler o seguinte lá: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Isso nos mostra que a Bíblia não apenas nos diz, nos manda temer ao Senhor, como a Bíblia também nos mostra que é razoável, que é inteligente, que é lógico temer ao Senhor. Se você é uma pessoa sábia, você automaticamente, segundo a Bíblia, vai temer ao Senhor. E existem inúmeros motivos pelos quais devemos temer ao Senhor. Eu gostaria que você, se pudesse acompanhar a leitura comigo do Salmo 97, você pode dar um pause aí, procurar na sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Esse Salmo nos diz o seguinte, Salmo 97, de 1 a 6. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra o vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Então, quando você olha para esse Salmo 97, que mostra o Senhor com toda a sua grandeza, com todo o seu reinado, com toda a sua soberania, meu irmão, automaticamente você deve temer ao Senhor. E uma primeira razão
bem plausível pela qual devemos temer a Deus é exatamente porque ele é tremendo. Tremendo é uma palavra que a Bíblia usa para se referir a Deus, e ela significa aquilo que faz, ou aquele que faz tremer. Literalmente, tremer. Então, quando você olha para esse Salmo 97, você vê a grandeza de um Deus, diante do qual os montes se derretem como cera. Como uma vela se derrete quando você a acende, os montes se derretem diante da presença de Deus, da presença do Senhor de toda a terra. Então, o primeiro motivo para temer a Deus, nosso Deus é tremendo. O segundo motivo para temermos o nosso Deus, ele é o nosso Criador. Foi ele quem nos fez. Diz o Salmo 100, versículo 3, saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Nós pertencemos ao nosso Deus, porque ele nos criou do nada. Outro motivo porque você deve temer ao Senhor. O Senhor, além de Criador, é sustentador de todas as coisas. Diz o versículo 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Nele, todas as coisas se fundamentam e todas as coisas se mantêm unidas. Ou, nele tudo subsiste, em Cristo, em Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Uma outra verdade, Deus é soberano sobre todos os homens. Diz o Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Daniel, capítulo 4, versículo 35 diz, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Um outro versículo que eu particularmente gosto muito, lá em Isaías 43, versículo 13, diz o seguinte, ainda antes que houvesse dia, eu sou, isso é Deus dizendo, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Sim, o nosso Deus é soberano sobre todos os homens e sobre todas as coisas. Outro motivo, o quarto motivo pelo qual você deve temer a Deus, porque além disso tudo, Deus é justo e é o justo juiz. Atos 17:31 diz o seguinte, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, que é Jesus Cristo. Isso aqui diz, meu irmão, que Deus tem um calendário e que nesse calendário ele tem um dia que apenas ele sabe e nesse dia ele anseia por chegar, porque nesse dia ele julgará todos os homens e todos os homens comparecerão ao tribunal dele para prestar conta de suas obras. Isso não te faz tremer? Pensar que todos os seus pensamentos, motivos, ações, omissões serão levadas ao Deus de toda a terra, perfeitamente santo e justo? E que, como o apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro 1,17, nós já dissemos aqui, o Deus que julga todos sem parcialidade? Será que nós não devemos temer a esse Deus que, como Jesus falou, pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo por causa da sua justiça contra os nossos pecados? Contudo, um outro motivo, e um motivo que nos alegra, mas que também deve nos fazer temer, é o seguinte, Deus é o nosso único Redentor. Diz o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, texto lindíssimo. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se existe uma esperança para você e para mim no tribunal de Deus, essa esperança é o próprio Deus, a sua salvação manifestada em Jesus Cristo. O Evangelho que nos diz, arrependam-se e creiam na obra de Cristo. Essa é a única esperança que nós temos diante do tribunal de Deus. Isso, ao mesmo tempo que deve nos alegrar, deve nos fazer temer, porque se você ainda confia na sua própria justiça ou em qualquer outra coisa que você faça, qualquer rito, qualquer
atividade na igreja ou qualquer outra coisa que você faça para obter justiça diante de Deus, você deve temer, e muito. Porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o único Redentor. Não há salvação em nenhum outro. Isso deve nos fazer temer. Se não estivermos em Jesus Cristo, estamos perdidos e condenados. E um outro motivo, o último, pelo qual devemos temer a Deus, é porque Ele é infinitamente superior e transcendente. Diz o seguinte lá em Deuteronômio 7:21, Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. Êxodo 15:11 diz, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Lembra do sol? Deus é infinitamente superior ao sol. É o mesmo Deus que fez todas aquelas pragas no Egito, que abriu o mar. Deus, então, meus irmãos, Deus é tremendo, é criador, sustentador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas e sobre todos os homens. Ele é o juiz e um dia julgará todos os homens segundo a sua justiça. Ele é o único redentor, o único capaz de nos salvar do seu próprio julgamento. E ele é infinitamente superior, mais poderoso e temível do que tudo que nós conhecemos. Então, meu irmão, agora eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero que você use essa pergunta, de repente, para conversar em família, refletir e assim buscar agradar a Deus e se livrar do temor dos homens, começando a temer a Deus. É o seguinte, de que maneiras a sua visão sobre Deus é deficiente? Diante de tudo que nós falamos aqui, de muito mais que a Bíblia nos diz, de que maneiras a sua visão sobre Deus é deficiente? E, além disso, que passos práticos você pode dar para resolver essa má compreensão que você tem sobre algum aspecto do caráter de Deus? Pense em passos práticos. Pense em passos práticos. Orar e ler a Bíblia. Sim, orar e ler a Bíblia. Mas o que você deve procurar na Bíblia e buscar se alimentar para que você consiga corrigir essa sua visão distorcida sobre Deus? Ou como você deve orar buscando isso de Deus? Ou que outras atitudes práticas você deve tomar para que a sua visão sobre Deus seja enriquecida biblicamente? E assim você possa aumentar no seu coração o temor de Deus e expulsar, através disso, o temor dos homens. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida tanto quanto abençoou a minha. E eu queria dizer nesse final que esse estudo ele é biblicamente embasado, mas ele é baseado neste livro aqui, O Temor que Vence o Medo, de Wayne Mack e Joshua Mack, da editora Nutra. E tem abençoado muito a minha vida. Espero que esses estudos também estejam abençoando a sua vida. E agora eu vou orar para que encerremos o nosso estudo. Senhor, quão grande tu és, quão grande tu és, e quão temível tu és, Senhor. Muitas vezes nós, na nossa soberba, nos deixamos esquecer de que devemos temer ao Senhor. Portanto, Senhor, pelo poder da Tua palavra que foi exposta aqui, pelo poder dessas verdades bíblicas aqui ditas, eu te peço, Pai, que por Tua misericórdia, apesar de qualquer deficiência minha ou dos meus irmãos, Senhor, atua em nossos corações e gere em nós verdadeiro temor do Senhor, que faça expulsar, Pai, o temor dos homens e o temor de quaisquer outras adversidades que venham tentar tirar a nossa confiança unicamente sobre o Senhor. Isso nós colocamos diante do Senhor com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor, a quem devemos também temer. Amém. Meu irmão, nós ficamos por aqui e eu espero que você continue acompanhando esses estudos e que Deus realmente atue na sua vida, gerando esse temor do Senhor. Amém? Um abraço.